Eu estou super feliz de estar aqui, morei no Rio 2 anos e há 2 anos eu praticamente não saio de casa, emendei a minha maternidade com a pandemia, então para mim é uma felicidade dupla ver carinhas que não estão em janelinhas e poder estar aqui falando desse tema que é tão complexo e futurista, mas que já está aqui no nosso dia a dia. A gente está promovendo essa conversa hoje, primeiro para contextualizar um pouco do que significa essa tal de identidade digital nessa sociedade que a gente já vive hoje e conversar com um catedrático, o Máximo, que é um grandíssimo especialista nesse tema. Sempre que eu converso com ele, eu preciso, depois de umas 3 garrafas de vinho, mas a minha maternidade recente não me permite tomar, porque realmente é um tema que é sobre a nossa sociedade contemporânea e provavelmente o futuro, não só nosso, mas dos nossos filhos. Porque hoje não adianta a gente mais pensar quando a sociedade digital vai chegar. Ela já está aqui. A gente vive a sociedade digital. Quando eu comecei minha carreira há 20 anos, parecem já 2 séculos, mas o meu primeiro emprego, eu era recepcionista, entrava numa empresa de tecnologia e a primeira coisa que eu ia era numa salinha de vidro cheio de servidores ligar a internet de escada. Naquela época era muito claro que existia algo virtual, o ICQ. Parecia que naquele momento a gente podia ser quem a gente queria, quem a gente quisesse. Eu tinha um apelido da gatinha da Suquita, era um horror, eu não tinha noção o que isso podia fazer com a minha reputação quando eu tinha 18 anos. Mas naquele momento estava muito claro que um outro mundo em que a gente podia ser quem a gente quisesse estava se formando. 20 anos depois, eu já nem tenho mais certeza de que mundo eu vivo. Porque apesar de eu pisar aqui com os pés no chão, eu sei que existe uma pegada de cometa atrás de mim, de dados, informações e big data, lendo tudo que eu sou e que eu faço. Não só porque eu estou dentro das redes sociais. E às vezes a gente entende que o digital é aquilo que eu consumo aqui no meu celular. Se eu consumo alimentos, se eu consumo delivery, se eu consumo Uber 99, eu pego um carro, eu tenho saúde, Instagram, Facebook. Eu domino a minha vida digital, eu sou quem eu quero ser no momento que eu quiser ser. Será? A gente vai conversar um pouco depois com o Máximo, que fala muito do infovíduo e dessa nova infoecologia que a gente vive. Porque não se trata mais do que a gente vive nas redes sociais ou dos perfis que eu quero ter. Se trata de um mundo hiperconectado, em que a vida digital e analógica não tem mais fronteiras. É a mesma vida. O Máximo diz muito que a gente hoje convive com os vírus. A pandemia deixou muito claro que a nossa vida é extremamente sensível, ainda mais em comunidade, aos vírus, às doenças, mas a gente também convive com as árvores, os animais, os softwares, os algoritmos e o Big Data. O Big Data não está ali, não é uma outra coisa separada de nós. A internet das coisas juntou todas as coisas à nossa ecologia. Hoje uma árvore transmite tantos dados quanto a gente transmite de dados no nosso dia a dia. É possível saber se as geleiras estão derretendo, é possível saber se a Amazônia está sendo atacada, porque todas as coisas estão vivendo, transmitindo dados. E aí a internet das coisas não é mais a internet das coisas, é de todas as coisas, porque todas as coisas estão em rede, sendo lidas por Big Data, e esse Big Data influencia na nossa vida, quem a gente é. A gente tem ouvido muito sobre fake news e sobre como é possível, em uma pandemia, em 14 meses, as indústrias farmacêuticas desenvolverem uma vacina, se antes isso levava 20 anos. A resposta histérica é que a vacina não é uma vacina de verdade. A vacina, na sociedade digital, a resposta para ela é: o Big Data ajudou a desenvolver essa vacina. Porque ela conhece tanto, o Big Data já conhece tanto os vírus, os seres humanos, os nossos comportamentos, que foi possível sim, com a internet de todas as coisas e todos os cientistas, uma grande comunidade global, desenvolver uma vacina em 14 meses, para uma pandemia sem precedentes na vida contemporânea. Acontece que nem tudo são flores, principalmente para a gente, porque a internet de todas as coisas é inteligentíssima demais e está sendo desenvolvida principalmente para cuidar
de todos esses gadgets que estão conectados, de todos esses sensores que estão conectados. E nós aqui, como seres humanos, por enquanto, somos produtos. Às vezes, produtos de algumas empresas, de algumas big techs, que monetizam o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente consome, como a gente se comporta. E nesse emaranhado de conexões, a gente se sente muito, muito perdido. Perdido em logins, perdido em senhas, perdido com cartões, perdido com informações. A gente vive a Babilônia dos dados, não os robôs. Os robôs estão muito bem, lendo todas as informações que vão da Amazônia ao Ártico, lendo as informações sobre as pessoas e os vírus. Mas a gente está imerso em muita complexidade. Quem aqui tem a senha padrão 1234, senha padrão 1710, senha padrão há 20 anos, a mesma senha padrão? E sem querer, vocês nem imaginam quanto da sua vida é fraudada, copiada, vazada, vendida na internet. Aqui na Único, com as nossas soluções, a gente previne mais ou menos 30 bilhões de reais em fraudes em 6 meses. Por trás desse número não estão grandes instituições financeiras, estão gente como eu e como vocês, que vão demorar 1 ano para provar que não roubaram um carro, não pediram um empréstimo sem ter dinheiro. A gente está aqui, imerso nessa complexidade e pensando como eu, indivíduo, que nem sabia que eu era um infovido, e o Máximo vai explicar pra gente que é um infovido, eu mal entendia que eu estava numa sociedade digital, como de fato eu posso me aproveitar disso? Existe solução? Eu posso ser um indivíduo numa sociedade digital, dono dos meus dados, autônomo da minha vida, sem ser vítima, seja das fraudes, dos robôs ou dos algoritmos? A gente entende que sim. Para a vida digital, para a sociedade digital, a gente precisa pensar pelo menos numa grande solução, que é a identidade digital, porque ela é a única que vai colocar as pessoas no centro desse debate. Sem uma identidade digital, a gente não consegue encontrar harmonia no caos, a gente não consegue achar saída, porque nós somos as pontas hoje mais fracas. Talvez na ideia ocidental do passado, o homem era muito soberano frente à natureza. Hoje não é mais. Essa ideia do indivíduo poderoso, ela foi vencida. Os robôs e os algoritmos estão por aí. E a gente precisa sobreviver nesse Big Data. Além da identidade digital, a gente precisa exercer a cidadania digital. Não basta ter um passaporte digital que me protege e que me dê autonomia sobre os meus dados. Significa entender que novo papel eu tenho na sociedade. Um papel em que talvez eu possa acessar produtos e serviços com um pedacinho só do meu corpo, mas ter ali todos os meus dados protegidos e garantidos para provar que eu sou eu. Isso já é possível, por exemplo, em alguns testes em aeroportos. O aeroporto de Brasília está nesse momento testando a possibilidade de você fazer um check-in e toda uma jornada simplesmente pela sua biometria. Mas não adianta a gente pensar na tecnologia mais futurista se a gente não pensar em todas as pessoas. Hoje, 1 bilhão de pessoas no mundo são invisíveis por quem não tem ao menos uma documentação. Caiu essa pergunta no Enem, né? Sobre os invisíveis do Brasil. Foi o tema da redação. A gente tem muitos invisíveis no Brasil, são 30 milhões, mas no mundo são 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas que não têm acesso ao básico, a serviços legais, a crédito, pessoas que estão fugindo dos seus países e não conseguem nem se reconhecer um cidadão em outro país como refugiado. Ter uma identidade digital segura, além de trazer cidadania para as pessoas, traz desenvolvimento para as nações e para o mundo. Uma pesquisa da McKinsey mostra que até 2030, 13% do PIB, a gente poderia ter um impacto positivo de 13% do PIB se a identidade digital hoje estivesse posta. Prevendo fraudes, simplificando o dia a dia das pessoas, trazendo segurança para as pessoas e tornando a vida muito simples no dia a dia. Eu preciso acelerar aqui que eu estou vendo meu marcador. O coronavírus deixou muito claro que a gente precisa inserir as pessoas. Aqui no Brasil a gente demorou, eu acho que vocês vão se lembrar disso, meses para conseguir pagar uma parcela do auxílio emergencial para a população, e a gente ainda levou todos os idosos para a fila do INSS para receber o auxílio.
Na Índia, que já trabalha com a identidade digital há mais de 20 anos, eles levaram minutos para chegar em mais de 1 bilhão de pessoas. A Estônia é hoje a sociedade mais digitalizada do mundo. Tudo bem, é um país eco de 1,5 milhão de pessoas. Mas independente do número de pessoas, o que está claro ali é que é possível ter uma sociedade digitalizada, com produtos e serviços, uma rede de serviços públicos de saúde, bancários, eleitorais, democráticos, tudo conectado, protegendo esse cidadão. Você pode fazer tudo online na Estônia, até casar. Tem uma coisa que você não pode fazer online ou digital na Estônia, que é o divórcio. Fora isso, tudo você pode fazer, até registrar um filho. Essa é uma ideia do Banco Mundial sobre o que seria uma sociedade digital virtuosa. Uma sociedade digital que tem essa infraestrutura e que coloca as pessoas nesse centro. A gente teria serviços de saúde não só pela telemedicina. Imagina uma identidade digital que acompanha você pela vida toda. Tem o seu histórico escolar, tem o seu histórico de saúde. Você não precisa explicar 20 vezes para os mesmos médicos o que está acontecendo com você, ou colocar seus documentos 300 vezes no e-commerce para você poder comprar alguma coisa. Você teria ali, num único sistema, resposta humanitária, mobilidade, plataformas sociais, plataformas de governo, tudo isso com segurança e autonomia. Porque são as pessoas donas dos seus dados. E a dizer que tal empresa pode ou não acessá-las, a dizer que tal médico pode ou não acessá-las. É um mundo em que a gente não é mais um produto. A gente passa a ser indivíduos com decisão e com soberania. Essa sociedade, ela tem um governo mais amplo, inclusive participativo. São rotinas democráticas que mudam. A gente não se torna cidadão a cada 4 anos, quando a gente elege alguém. Hoje a gente já sabe disso. A gente já sabe o que a internet e a nossa conexão com as pessoas, as causas, e o quanto a gente ganhou espaço para colocar as nossas causas, o quanto isso tem mudado a lógica das discussões democráticas. Imagina isso de uma forma formalizada, não só nas redes sociais. E como essa estrutura digital que conecta empresas e pessoas pode ser, de fato, muito mais inovadora. Quantos serviços a gente pode acoplar numa sociedade que sabe e que pode, por exemplo, entender como está a poluição do rio. A gente acompanha, de fato, se a nossa cidade está sendo bem gerida, se as metas estão sendo bem geridas. Não é uma caixa preta, o governo está aberto, os dados estão abertos, os dados estão públicos e a gente pode, então, ser cidadãos, de fato, falando e cobrando sobre isso, tendo acesso à cultura, à inovação e à educação. Bom, essa nova realidade está posta. A gente vai poder, e já pode hoje, fazer compras e contratações usando só o nosso rosto. Já tem alguns lugares que você pode simplesmente sair de casa, sem bolsa, entrar, fazer uma compra, pagar com o seu rosto e voltar para casa. E você está protegido, seus dados estão protegidos. Já é uma sociedade que você pode sair do país sem documentos. Será? Imagina que sonho. Perder o passaporte e não morar no aeroporto igual o Tom Hanks. Ou ser um refugiado e realmente conseguir abrigo e voltar a ser um cidadão em outro país. Porque você é reconhecido como um cidadão universal. Imagina uma sociedade que você tem o controle das informações e não que você é o produto. Imagina uma sociedade que você é um cidadão digital soberano. Bom, é sobre isso que eu queria falar com vocês e agora eu vou chamar o Máximo. Já comi um pouquinho dos seus minutos, professor. Já foi super bem apresentado, então eu não vou apresentar novamente. Acho que tem um outro microfone, isso não está funcionando. Acho que tem outro microfone ou eu divido o meu com ele? Temos aqui, obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, o Máximo já é agora um ítalo brasileiro, é um catedrático da USP e tem muitos grupos de estudos e livros que estão focados nessa cidadania digital. E Máximo, a gente tem 15 minutos para explicar para esses cidadãos digitais agora reconhecidos o que significa de fato ser hoje um infovido e que possibilidades e oportunidades a sociedade digital abre para a gente como cidadãos? Que oportunidades a gente tem agora de enfrentamento, talvez, de problemas sociais e ecológicos, enfim.
com essa nova sociedade digital que nós agora, cidadãos desse mundo digital, podemos usufruir? Bom, o infovíduo é uma expressão que eu utilizo no meu último livro, A Cidadania Digital, para tentar descrever a complexidade do que nos tornamos. Cada um de nós é, obviamente, um indivíduo único, né? Um indivíduo biológico, temos um corpus, temos órgãos, temos um conjunto de matéria orgânica que nos compõe. Temos também uma identidade social que nos é dada ao nascer. Temos, portanto, também uma identificação jurídica, temos relações sociais. Tudo isso faz parte do mundo físico. Mas tudo isso descreve apenas uma parte da nossa vida, do que nós realmente somos. Tem toda uma outra parte que é composta por dados. Cada um de nós possui online um conjunto de dados sobre as suas pessoas. Em parte, em mínima parte, são dados que nós mesmos colocamos nas redes sociais, de nossa vontade, que nós mesmos escolhemos, elegemos e montamos, e subimos na rede. Mas a maioria desses dados são criados, são rastreados por empresas, por outras entidades que vão a descrever, por exemplo, as nossas andanças nas redes sociais, o que nós procuramos, que programas assistimos, por quanto tempo, né? A conta de Netflix ou de outras plataformas. E este conjunto de dados são parte da nossa identidade hoje, da nossa condição. Vou fazer dois exemplos muito concretos. Imaginamos que vocês vão fazer uma entrevista para ingressar em uma escola, em uma pós-graduação ou para obter uma vaga, um trabalho. Além do seu currículo impresso, escrito, mandado online, vocês vão ser sabadinados, né? Vai ser uma entrevista presencial. Mas tenha certeza que a equipe que entrevistou vocês, antes ou depois que vocês fizeram a entrevista, eles vão checar as vossas redes sociais. E estas informações hoje têm um papel importante, pelo menos quanto aquilo das entrevistas que nós fizemos fisicamente. O segundo exemplo, eu faço sempre uma brincadeira com meus alunos, tento fazer porque nunca dá certo. Mas eu tento, até para entender a importância hoje da conectividade. Peço para eles, olha, que topa ficar uma semana sem celular, sem nenhuma rede social, desligado completamente. Aí tem algum que sempre fala, legal, professor, eu vou cartão. O máximo que foi o Pedro, agora ainda me lembro, ele chegou ao terceiro dia, mas foi o mais talentoso, assim, o que se esforçou mais. A maioria não conseguiram chegar ou ao segundo dia, ou em parte, até depois do primeiro. Por quê? Porque tudo hoje nós que somos está nos dados, está na conectividade, as nossas relações sociais, os nossos afetos, as coisas mais íntimas estão também digitalizadas. E, portanto, não somos mais apenas indivíduos físicos. Continuamos tendo um físico, um corpo. Mas esse corpo se corporaliza, experimenta a sua condição através dos dados. Aquilo que um professor, Luciano Floridi, define, nós somos indivíduos all life. Não há mais, como disse a Pamela, separação entre a nossa condição física e os dados. Aquela ideia dos filmes hollywoodianos, do mundo irreal, virtual, e do outro lado do mundo real, isto não coincide mais com a nossa experiência. E, obviamente, aqui se abre um conjunto de possibilidades. Quando a gente entende que a gente está numa vida online, significa também que existem direitos e deveres e desafios tão complexos como a gente tem aqui na vida que a gente acha que é a real. Eu lembro de muitas das nossas conversas, eu queria trazer esse ponto aqui para você esclarecer para todos, sobre... A gente trouxe dados aqui que existem 1 bilhão de pessoas hoje que são invisíveis no mundo e 30 milhões pelo menos no Brasil, e não que as outras que não sejam invisíveis tenham exatamente oportunidades e acesso. E você diz muito sobre como a cidadania digital e o exercer a cidadania digital tendo o acesso à identidade digital pode fazer mesmo as populações mais apartadas e mais prejudicadas mais cidadãs, que essa é uma forma de inclusão. Conta um pouco para a gente por que o mundo digital, se feito da forma correta, pode de fato incluir em vez de apartar.
Primeiro, a identidade digital e a última geração de conectividade estão transformando a dimensão comunicativa em uma condição habitativa. Isto é, uma plataforma, uma blockchain. Não se trata apenas de uma rede social, não se trata apenas de receber ou transmitir informações. Para poder atuar é necessário habitar essas redes. Então estamos indo cada vez mais claramente numa dimensão ecossistêmica. Somos parte de uma arquitetura informativa. A habitamos e nos habita também. Aí esta transformação implementa um conjunto, nós acompanhamos no centro de pesquisa que coordeno lá na USP, o Atopos, acompanhamos muito desde o começo, desde a época da disseminação, da digitalização das redes sociais, da Web 2.0, os processos de inclusão digital das categorias que eram as menos favorecidas ou completamente estranhas à esfera pública, isto é, que não passava na rádio, na TV, na imprensa, etc. E nós acompanhamos, do lado, a digitalização dos povos ameríndios, dos indígenas do Brasil, de diversas etnias, e nós acompanhamos também todos os movimentos das periferias urbanas, sobretudo de São Paulo, o movimento hip hop, por exemplo, que encontraram acesso e teram acesso à voz pública através do digital. Eu me lembro de ter visitado várias gravadoras em várias periferias de São Paulo, feitas em casas pequenas com computador de 386, mas que conseguiram gravar bases que depois compartilhavam até fora do país. Nós acompanhamos o processo de empoderamento dos povos indígenas que, através da digitalização, conseguiram implementar forma de participação, mas sobretudo de diplomacia, primeiro com os não indígenas e, sobretudo, depois com a comunidade até internacional para defender a floresta e as terras. Existem vários projetos sobre isso. Eram populações que eram objeto de informações e que hoje elas produzem conteúdo e transformaram até a nossa ideia de periferia, até a nossa ideia de aldeia, porque eles, com protagonismo através do digital, conseguiram falar para o resto do Brasil o próprio ponto de vista. E não foram falados por outros. Então a digitalização deu para eles esse processo de empoderamento e também uma voz que chegou ao país inteiro até fora do país. Então, a cidadania digital, a digitalização do indivíduo, esse processo de transformação que estamos vivendo é uma grande oportunidade. É uma oportunidade para criar uma sociedade mais inclusiva, é uma oportunidade para criar, como diz uma famosa expressão, um mundo onde caibam todos os mundos. Porque, como disse a Pamela naquele gráfico do ecossistema, hoje é digitalizar não só apenas as pessoas, mas também toda a biosfera. Nós estamos, através de sensores, satélites, digitalizando toda a biosfera. Tudo o que nós sabemos hoje sobre o clima, as várias reuniões da ONU periódicas e todas as preocupações sobre mudanças climáticas, são dados produzidos por tecnologias. Nós monitoramos, como foi também pela pandemia com o vírus, a nossa realidade através de Big Data, através de algoritmos. E isso nos dá a possibilidade, pela primeira vez, de nos poder conectar e escutar toda a biosfera. Isto é uma oportunidade enorme que talvez possa salvar a próxima geração das possibilidades de extinção e começar a superar o antropoceno para introduzir forma mais inteligente de interação entre humanos e não humanos. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, eu acho que tudo que é muito inovador e muito futurista, e quando a gente fala da sociedade digital e da própria identidade digital, o uso da biometria, do reconhecimento facial, tudo isso dá medo. Primeiro porque a gente se conecta facilmente com a vigilância, ou a gente se conecta facilmente com o mundo distópico, e talvez a gente perca a oportunidade de discutir o que é preciso para que a gente tenha inovação e tecnologia, da forma que as pessoas estejam protegidas, da forma que os dilemas éticos estejam postos e as pessoas possam discutir. Mais do que barrar a inovação, como a gente contribui como novos cidadãos digitais para isso. Então eu queria que você usasse esses últimos 5 minutinhos para trazer para a gente com o que a gente precisa se preocupar nesse novo mundo. O que é importante, que dilemas são importantes, que podem ir da privacidade enfim, a vigilância, a relação com a tecnologia, o que nós temos que estar atentos para ajudar que a tecnologia vá para o bem e não para o mal? Bom, primeiro, 3 grandes desafios da nossa época.
Uma, estamos vendo as pandemias, que serão provavelmente recorrentes, né? Segundo, mudanças climáticas. Obviamente a ordem não é nesse sentido, mas mudança climática é o horizonte dramático da nossa época. Terceiro, cyberguerras, cyberwar. O que a pandemia causou, um grupo de hackers pode causar em um país em poucos minutos. Pode interromper a energia, pode interromper a circulação dos fluxos, a própria internet e, portanto, parar um país inteiro, tendo um efeito parecido ao que tivemos com a pandemia. Nenhum de nós poderá sair de casa, poderia trabalhar, poderia fazer nada. Então, todos esses três elementos têm, no digital e no processo de datificação, isto é, da transformação de toda a realidade em dados, a sua expressão principal. E são fenômenos que nós podemos tentar controlar somente através dos Big Data. Não se trata de decisões políticas, não se trata de boas intenções. Para poder responder a uma cyberwar, para poder interagir com impactos climáticos de grande porte ou com a pandemia, é necessário, além de comunidade científica, de profissionais da ciência, um diálogo com a tecnologia digital, com os Big Data, com os algoritmos, que nos dá a possibilidade de monitorar fenômenos complexíssimos e em contínuo mutamento, emergentes, que nenhuma equipe de humanos poderia sozinho controlar. Então, não há como nós não, nesse momento, daqui para frente, não há como nós não podermos nos começar a formar a cidadania digital, educar para a cidadania digital. Exatamente para, nesse mundo, disputar, como dizia a Pamela, a nossa, por exemplo, soberania sobre os dados, sobre os nossos dados, o direito ao acesso a dados públicos, de interesses públicos, como dados ambientais, como, por exemplo, as decisões de um governo. Hoje nós podemos, em tempo real, fazer a qualquer momento, em lugar de votar somente a cada 4 anos, fazer uma votação online, com celulares, como fazem na Estônia, como fazem em vários países do mundo. E, portanto, a população mandar no governo e não o contrário. Então, as possibilidades são infinitas, mas para que essa possibilidade se torne realidade, é necessário não... Pela sua solidariedade, dividir tanto conhecimento. Eu estou aprendendo muito, não sou uma expert ainda nesse tema e acho que nunca serei. A tecnologia ela é tão rápida, tão incrivelmente transformadora, que a gente tem que aprender todos os dias. Todas as sessões que eu vi hoje, aprendi um pouquinho também com essa nova juventude que já é hiperconectada, que já tem uma sensação, um experimentamento do mundo completamente diferente. Mas é super importante a gente entender que a conexão digital não é só sobre redes sociais. Isso é a pontinha do iceberg. Quando a gente é chamado para exercer uma cidadania digital, isso é muito mais poderoso, muito mais profundo, de uma transformação global que já está em curso. E por isso até indico o livro do Máximo, que chama A Cidadania Digital. É super gostoso e fácil de ler e vai abrir muito a nossa cabeça para esse mundo que está chegando e que a gente precisa fazer parte de forma atuante, intencional. Obrigada, boa tarde para vocês.